se a gente conhecer realmente o que está acontecendo. Quando Jesus chegou em casa, lá em Cafarnaum, aí ele chama os 12 e diz: o que vocês vinham conversando no caminho? O grande problema do indivíduo é achar que deve falar tudo, que pode fazer do jeito que quiser, e Deus nunca vai chamar para um ajuste de conta. O texto diz que o silêncio foi assustador. Ninguém falou nada. Foram surpreendidos com a pergunta. Aquele que quiser ser o primeiro, ele vai ser o último e servo de todos. Às vezes a gente não está apto para servir uma pessoa. Imagine todos. Imagine. Olha o tamanho do processo, do que é para chegarmos ao nível de perfeição. Porque na verdade o Evangelho, o tornar-se não é apenas fazer, mas é ser. É ser. Porque eu posso dar uma esmola, assim como todos faziam na Porta Formosa, dando para aquele aleijado. E uma coisa certa, se aquele homem pedisse para entrar no templo, que ele não ia se atrever a fazer isso, mas se porventura ia ser rejeitado, porque ele era que não tinha a capacidade, não podia, ele era considerado imundo por conta da sua deficiência. Na maioria das vezes é o que as pessoas acham de nós. Quando com o seu olhar profano, a sua procura de profano encontra em nós um defeito, eles já não nos habilita como homens ou mulher de Deus. Pelo externo que ele vê. Porque com certeza os discípulos entre si, eles iam questionando quem seria o maior na equipe. E olha que tinha um que a relação era mais ajustada com Deus, que era o próprio João. É tão tal que várias vezes se reporta a João, quando se fala de João, fala o discípulo que Jesus amava. Aquele que ele mais amava. Tinha essa questão. Ocorria isso. E o que nós podemos observar é que quando Jesus pergunta: o que vocês vinham conversando entre vocês? Houve um silêncio. Houve um silêncio. E é neste momento que o Espírito revela o tamanho da nossa fragilidade. Quando nós não estamos dispostos a tornar alguém maior ou mais sucedido do que nós. Sabia, o Evangelho dá-nos esta capacidade de primeiro querermos ver os outros bem, de querermos primeiro ver as pessoas melhores acomodadas. São essas pessoas que mesmo na tribulação eles têm gozo, mesmo nos momentos difíceis da vida eles são animados, eles sempre têm uma palavra condutora. Eles nunca vão concordar com aquilo que é fora da vontade de Deus. Eles nunca vão concordar com algo que possa desvirtuar uma visão profética, podemos até assim dizer. Uma visão de
algo que vai estar nos esperando para acontecer no momento exato. Deus, Ele nunca vai abreviar algo na nossa vida se nós não tivermos a disposição e como também a segurança na decisão que estamos tomando. A gente sempre vai estar atrasado em alguma coisa, irmãos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: olha, Deus a seu tempo recompensará cada um de vocês, isto é, se vocês não saírem da posição. Deixa eu dar um exemplo aqui, bem clássico. Vimos, Ele é único e todo poderoso. Aleluia. Aí ele diz: vocês vinham discutindo à toa. Porque no reino já há um maior. O maior é Ele. Tratando-se de nós, somos todos iguais. Muito embora com pensamentos e visões diferentes, mas diante de Deus, somos todos iguais. Sabe, são coisas que elas se discernem no âmbito espiritual. Porque no âmbito material, nem as nossas digitais são iguais, irmãos. Tem pessoas que têm 2 filhos. Devia ser igual, é só 2, né? Devia ser igualzinho, mas um é mais, outro é menos. Sabe? Isso aqui é no campo material. No âmbito material, no espiritual, somos todos iguais. Ou nós nos tornamos semelhante a Ele, Cristo Jesus. E esse tornar-se não é eu que me torno, não, eu me entrego e Ele transforma. Pelo contrário, eu vou ser sempre aquela pessoa duvidosa. Sabe, Jesus reprovou a atitude dos discípulos em alguns momentos na relação do crer. Porque Jesus estava falando, explicando tudo a eles. Ele mesmo diz: olha, para os outros eu falo por parábolas, mas para vocês eu falo diretamente. E vocês já sabem, me conhecem. Mas uma vez e outra, eles estavam discutindo entre si, justamente por conta, um cria de um jeito, outro cria de outro. É tão tal que quando Jesus ressuscitou, Maria Madalena foi ao túmulo, foi a primeira que chegou lá, com outro grupo de mulheres. O anjo disse: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Vão lá e avisa aos seus discípulos, fala também para Pedro. Irmão, é interessante. Marcos, ele fala claramente. Maria Madalena chegou lá, o anjo se apresentou e disse: olha, você está procurando Jesus o crucificado? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Agora você vai lá aonde os discípulos dele e avisa ele. Vai aonde os discípulos dele e avisa a eles que ele ressuscitou. Mas vai também aonde Pedro. Ué, Pedro não era discípulo? Por que ele não estava enquadrado, não foi enquadrado pelo anjo nos discípulos? Pedro estava vindo de um momento de negação. E aquela negação, apesar de, no momento em que ele negou pela terceira vez, que ele virou um olhar, Jesus estava olhando para ele, e Jesus não estava buscando o profano com aquele olhar, ele estava buscando o sagrado em Pedro.
Mas o momento só deu oportunidade para que Pedro chorasse amargamente. Mas aquele olhar mudou Pedro. E é por isso que o próprio Cristo disse para eles avisarem a Pedro. Sabe por quê? Porque dentro de Pedro tinha uma semente que estava plantada, foi semeada, apesar das fragilidades dele, mas não houve da parte de Deus a desconsideração daquilo que era sagrado dentro de Pedro. Muitas das vezes a gente se pega, irmãos, a gente se pega a gente mesmo, botando a gente lá para baixo. A coisa não tem acontecido do jeito que eu tenho projetado, eu tenho tido só prejuízo, eu não tenho conseguido decolar, meu Deus do céu, parece porque eu sou. Aí começa se diminuindo, se desvalorizando. Ainda bem que o nosso Cristo não olha para nós assim. Não olha para nós assim. Ele olha para nós buscando em nós o sagrado. Por maior que seja o ato de culpabilidade, mas ele está buscando o sagrado. Por quê? Porque ele é santo, como o diácono Antônio expressou nesta noite. Ele é santo e por isso deseja que nós sejamos santos como ele. E para sermos este santo, ele viabiliza os meios. Primeiro, estamos aqui. Segundo, estamos ouvindo a palavra de Deus. A oportunidade para tornarmos-nos como ele. O passo é aceitar a ele como Salvador. O passo é reconciliar-se com ele. O passo é andar na presença dele. Como ele falou para Abraão. Ele disse: Abraão, sê perfeito e anda na minha presença. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa. Eu entendia que Deus estava dando uma ordem para Abraão: ser perfeito, rapaz, e anda na minha presença. Não era uma ordem. Deus estava dizendo: Abraão, ser perfeito, porque é assim que tu vai andar na minha presença. É assim que, sem dificuldade alguma, você vai, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos momentos que parecem difíceis ou impossível a você, tu vai estar na minha presença, Abraão. Você vai estar na minha presença. Domingo próximo passado também demos um toque um pouco na vida de Jacó. Que Jacó viveu uma vida toda acreditando no que as pessoas diziam que ele era. O significado do seu nome foi por isso que ele ganhou esse nome, Jacó. O perseguidor de calcanhar, o trapaceiro. E ele acreditava naquilo e exercia muito bem. Eu sou isso mesmo. E foi trapaceando um, trapaceando o outro. Aí os próprios familiares, ele foi lá com o seu tio Labão e fez tudo aquilo, mas as coisas foram acontecendo de forma desconfortável na vida dele. Enquanto ele não decidiu entrar no ambiente da santificação, que é de tomar a decisão de dali para frente ser diferente, ele se depara agora, quando já voltando para sua casa, o sogro vinha atrás para matar, o irmão soube que ele estava se aproximando, veio também, e como se não bastasse, agora com 400 homens, tinha vez para Jacó? Tinha não, irmãos, com 400 homens furiosos, ia morrer mesmo. Mas antes que tudo acontecesse,
ele decidiu mudar de vida. Ele tomou uma decisão diante de Deus. Ele entrou no vale chamado Jaboque, que é o contrário do nome Jacobe. Enquanto nós não confrontarmos este que sempre nos leva ao profano, enquanto nós não nos decidirmos bater de encontro realmente, ser contra os nossos próprios desejos, a gente não vai ser perfeito e não vai conseguir andar na presença de Deus. Jacó, quando tomou a decisão, o seu nome foi até mudado. Israel. Significado extraordinário. Israel, de homem. Ra, de lutador. El, de Deus. Sabe, essa conotação extraordinária, que são os fadados ao sucesso, são os que lutam realmente contra os seus próprios desejos. A esses Deus dará do seu espírito, Deus dará sabedoria e entendimento. É o que diz Salomão em Eclesiastes capítulo 2 e o versículo 26. Ao homem bom Deus dá do seu espírito. É isso que precisamos tomar a decisão. São decisões que vão parecer de imediato perdas. Mas para eu ser perfeito, para que possa andar na presença de Deus, eu tenho que abrir mão de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Sim. Deixa eu dizer uma coisa a vocês.